Grace Mullaney era uma jovem inglesa de 21 anos, extrovertida e muito ligada à família. Em outubro de 2018, decidiu viajar pelo mundo gastando o mínimo possível. Após passar pela América do Sul, chegou a Auckland, Nova Zelândia, em dezembro. No domingo, 2 de dezembro, dia de seu 22º aniversário, familiares e amigos tentaram contatá-la. Mas Grace não respondeu. Seus 2 celulares estavam desligados ou iam direto para a caixa postal, algo totalmente fora do comum. Seu irmão Declan comentou que Grace sempre compartilhava fotos e detalhes da viagem, tornando o silêncio em seu aniversário alarmante. Preocupados, no dia 5 de dezembro, seus pais reportaram seu desaparecimento à polícia de Auckland. Os policiais investigaram o albergue onde ela estava hospedada e descobriram que Grace não retornara após a noite de 1º de dezembro, embora seus pertences ainda estivessem lá. Inicialmente, os investigadores não suspeitaram de algo grave, supondo que ela pudesse estar com novos amigos. No entanto, ao analisar câmeras de segurança espalhadas pela cidade, os detetives rastrearam os últimos passos de Grace naquela noite. O homem com quem ela foi vista foi rapidamente identificado. Se iniciava um dos casos que mais comoveram a população da Nova Zelândia. Então vamos ao primeiro caso deste documentário. Grace Amy Rose Mullaney nasceu em Essex, Inglaterra, em 1996. Filha de David e Gillian, ela era a caçula de 3 irmãos, tendo 2 irmãos mais velhos, Michael e Declan. Grace era sociável, animada, voltada para a família e adorava tudo relacionado à criatividade e à arte. Ela frequentou a Universidade de Lincoln e se formou em publicidade e marketing. Empolgada para uma nova aventura, antes de iniciar a próxima fase de sua vida, Grace economizou para uma viagem de 1 ano, após a graduação. Grace era descrita como compassiva e carinhosa. Antes de sua viagem, cortou seu cabelo comprido e o doou para a Little Princess Trust, para que pudesse ser transformado em perucas para crianças com câncer. Em outubro de 2018, Grace deixou a casa da família e partiu em suas viagens. A graduada aventureira e extrovertida viajou para o Peru e passou 6 semanas na América do Sul. Ela encontrou outros viajantes ao longo do caminho e estava ansiosa para compartilhar sua jornada com todos em casa. No dia 19 de novembro, a jovem de 21 anos chegou sozinha à Nova Zelândia. 11 dias depois, chegou à cidade de Auckland. Ela se hospedou em um albergue chamado Base Backpackers, na Queen Street, dividindo o quarto com outros viajantes. Na noite de sábado, 1º de dezembro de 2018, Grace saiu do albergue pouco antes das 18 e foi para o centro da cidade. Vestia um vestido preto até o joelho, sapatos brancos e carregava uma pequena bolsa. Ela tinha planos de se encontrar com alguém que conheceu no Tinder. Inicialmente, Grace não estava muito certa sobre o encontro, mas, depois de conversar mais, os 2 finalmente combinaram de tomar algo juntos. Ficaram de se encontrar em um lugar chamado Sky City, um complexo de entretenimento com bares, restaurantes e um cassino. Grace mandou mensagens para sua amiga Amina, que estava em casa. Uma mensagem dizia: "Eu me conecto muito bem com ele. Ele é gerente de petróleo e mora em um hotel." Aparentemente, a noite estava indo bem. Cerca de 1 hora depois, eles visitaram um local chamado The Bluestone Room. Em determinado momento, Grace se levantou da mesa e o homem misterioso, por algum motivo, pegou a bolsa dela e começou a vasculhá-la.
Por volta das 21h30, os dois saíram do bar, de braços dados, e caminharam pela rua. No dia seguinte, domingo, 2 de dezembro, era o 22º aniversário de Grace. Sua família e amigos enviavam mensagens e tentavam contatá-la pelas redes sociais, mas, de forma incomum, Grace não respondia a ninguém. Seus 2 celulares iam direto para a caixa postal. Seu irmão Declan comentou que até então ela vinha bombardeando todos, com detalhes e fotos de sua viagem, e o silêncio no dia do aniversário dela foi alarmante. Grace era muito ligada à família, e isso foi um sinal de alerta. Seus pais entraram em contato com a polícia de Auckland e relataram seu desaparecimento em 5 de dezembro. A polícia entrou em contato com o albergue onde Grace estava hospedada, e eles confirmaram que depois da noite de 1º de dezembro, ela não havia retornado. Inicialmente, a polícia não suspeitava de crime. A maioria de seus pertences ainda estava no albergue. Talvez ela tivesse ficado com novos amigos e esquecido de entrar em contato. Mas pronto, usando as várias câmeras de segurança espalhadas pela cidade, os detetives rastrearam os passos de Grace. Naquela noite de sábado, o homem misterioso com quem ela foi vista naquela noite foi rapidamente identificado. Na mesma noite em que Grace foi vista pela última vez, ela havia mudado sua foto de perfil no Facebook. Um comentário foi postado abaixo da foto dizendo: "Linda, muito radiante." A pessoa que comentou era o mesmo homem com quem Grace havia saído para beber. Esse homem era Jesse Kempson, que estava hospedado no City Life Hotel, em Auckland. Jesse havia publicado uma postagem antes do comentário que chamou ainda mais atenção. Trechos do texto diziam que ele estava arrependido de seus erros, arrogância e egoísmo. Mas quem era Jesse Kempson? Jesse, de 26 anos, nasceu em Wellington e, após o divórcio dos pais, se mudou várias vezes durante a infância. Ele foi parcialmente criado pelos avós. Jesse era descrito por todos que o conheciam como um mentiroso patológico. Já tinha presumido de tudo, desde ser o primo de um famoso jogador de rugby, até dizer às pessoas que estava morrendo de câncer. Ele mentiu para empregadores, parceiros, sua família e amigos, vezes e vezes. Foi frequentemente despejado de seus apartamentos e perdeu empregos, devido às suas mentiras compulsivas. Um proprietário de um apartamento que Jesse alugava disse que ele tinha alegado ser um jogador profissional de softball, que tinha sido contratado pela Seleção Nacional de Softball da Nova Zelândia, o Black Sox. Ele mentia e dizia que estava esperando o dinheiro do contrato, mas depois de 8 semanas de desculpas, o proprietário contatou a gerência do Black Sox e, novamente, as mentiras de Jesse foram expostas. Ele disse ao seu senhorio no hotel City Life que era um gerente de alto escalão da Woolworths, mas, na verdade, seu aluguel estava sendo pago com benefícios estaduais. O último emprego de Jesse foi em vendas por telefone, mas terminou em demissão devido às suas mentiras. E tudo isso aconteceu no mesmo dia em que ele conheceu Grace, em 1º de dezembro. Jesse foi a última pessoa vista com Grace naquela noite, e a polícia sabia que ele era o homem que precisavam para ajudar a preencher as lacunas da investigação. No mesmo dia em que Grace foi dada como desaparecida, em 5 de dezembro, Jesse foi convidado a vir à delegacia para responder a algumas perguntas de rotina. "Então, eu estava falando com a Grace no Tinder, né? A gente deu match na sexta-feira. Eu vi que tínhamos dado match no dia seguinte, no sábado, e então nos encontramos na Sky City. Depois, decidimos ir ao Andy's Burger Bar, que fica no 1º andar. De quem foi a ideia de ir a essa lanchonete em particular? Minha,
porque no início eu nem sabia se ela era real. O que você quer dizer com isso? Bem, existem muitas. Você já ouviu falar de catfish? Não? Então, catfishing é quando alguém usa seu perfil ou suas fotos e finge ser você na internet, mas na verdade é uma pessoa completamente diferente. Como encontrar alguém em um lugar público te protege de conhecer alguém que não é exatamente o que parecia? Bem, a segurança lá. Então, se ela não fosse quem disse que era, pelo menos na minha cabeça, eu me sentiria seguro. Certo, é a gente ali embaixo. Sim, ela está indo para aquele lado e eu estou atravessando a rua. Eu desço pela Queen Street. Na verdade, não. Eu desço pela Victoria Street. Sigo reto até o final e depois viro à esquerda, indo em direção ao Viaduct. Você meio que caminhou em uma direção um pouco estranha, se estava planejando ir para o Viaduct. Tem algum motivo específico para isso? Eu me sinto mais seguro por aquele caminho. Estamos muito preocupados com a segurança dela, obviamente. É totalmente possível que ela tenha sido vítima de algo ruim. Você entende o que isso significa? Sim. O que você acha sobre fornecer uma amostra voluntária de DNA para que possamos compará-la com alguma coisa? Você estaria disposto? Sim, 100%. Quero dizer, eu sei que não fiz nada de errado, então estou disposto a fazer isso. Neste momento, não sabemos o que aconteceu com essa garota, ok? É possível que alguém a tenha matado. Entendo. Sim, pode ser que, quando digo algo ruim, quero dizer que alguém pode tê-la assassinado. Não sabemos se ela foi assassinada ou não ainda. Pode ser que ela esteja viva e bem, mas também pode ser que esteja morta. Certo. E pode ser que você tenha feito isso. Ei, só quero perguntar uma coisa. Estou sendo preso por algo que não fiz? Ele não disse nada fora do comum que tivesse acontecido naquela noite. O encontro tinha terminado bem, com um abraço, um beijo na bochecha e um plano para o dia seguinte, antes de finalmente separar-se por volta das 22 horas. Ele disse que no dia seguinte tentou mandar mensagem para ela no Tinder, mas percebeu que Grace tinha dado um unmatched, ou seja, que não queria mais encontrá-lo, e foi aí onde seus encontros com ela terminaram abruptamente. Mas os policiais ainda não tinham terminado. Olhando as gravações das câmaras do Hotel City Life, estavam prestes a começar a obter mais respostas para as questões pendentes que tinham. Um quadro sinistro e perturbador estava sendo lentamente montado e quase 6 terabytes de dados de câmeras de segurança estavam sendo analisados. Apesar de Jesse afirmar que eles se separaram nas ruas, eles foram vistos, chegando ao Hotel City Life de braços dados. Eles saíram do elevador juntos no andar de Jesse, mas Grace não foi vista saindo do edifício. Na manhã seguinte, no dia do aniversário de Grace, as câmeras registraram Jesse saindo do hotel. Ele foi seguido ao longo das horas seguintes, sendo monitorado a cada movimento. Ele deixou o hotel pela manhã e foi às compras para adquirir uma mala. Depois, comprou produtos de limpeza. E pouco antes do meio-dia, pegou um táxi até uma locadora de carros e alugou um Toyota Corolla vermelho. Várias horas depois, Jesse encontrou-se com outra mulher, que ele havia conhecido no Tinder. Ela relatou posteriormente que Jesse teve conversas perturbadoras com ela. Falou sobre enterrar corpos e mencionou amigos policiais. O encontro deixou a mulher tão desconfortável que recusou a oferta de Jesse para entrar no carro dele e voltou para casa por conta própria, nunca mais falando com ele. Após isso, Jesse voltou ao centro da cidade, desta vez para alugar uma máquina de limpeza de carpetes, e explicou aos funcionários
que precisava remover manchas de vinho tinto. Mais tarde, por volta das 21h30, Jesse carregou 2 malas em um carrinho de hotel e as colocou no Toyota que havia alugado mais cedo. Por volta das 7 horas da manhã do dia seguinte, ele foi novamente capturado pelas câmeras, desta vez comprando uma pá. 2 horas depois, foi visto lavando o carro com uma lavadora de alta pressão. Em seguida, devolveu o carro à locadora e ele foi alugado novamente por outra pessoa. No dia 5 de dezembro, o mesmo dia em que Grace foi dada como desaparecida, Jesse foi visto visitando vários locais e descartando objetos em lixeiras. A polícia chegou ao Hotel City Life para falar com ele. Assim que chegaram à recepção, Jesse retornou ao hotel. Ao ver a polícia, ele rapidamente deu meia volta e começou a caminhar na direção oposta, evitando o contato visual. Os policiais o identificaram, correram atrás dele e o levaram para interrogatório. Apesar de Jesse negar qualquer envolvimento, a polícia iniciou uma busca minuciosa no quarto de hotel dele. Naquela noite, com um apelo público pelo desaparecimento da mochileira britânica Grace Mullen, a polícia realizou uma coletiva de imprensa para pedir informações sobre a jovem de 22 anos, que não era vista desde as 19h15 do sábado à noite. No dia 7 de dezembro, David, pai de Grace, já estava em Auckland. Ele fez um apelo emocionado por ajuda. Eu sou David Mullen, pai de Grace. Obrigado por estarem aqui hoje. Como sabem, Grace está desaparecida há vários dias. Tivemos nosso último contato com ela no sábado, 1º de dezembro. E como família, estamos extremamente preocupados com seu bem-estar. Grace é uma filha adorável, extrovertida, divertida e orientada para a família. Ela nunca ficou tanto tempo sem dar notícias. Grace geralmente mantém contato diário, seja com a mãe, comigo, seus 2 irmãos ou outros familiares por meio das redes sociais. Ela chegou aqui no dia 20 de novembro e tem nos bombardeado com inúmeras fotos e mensagens sobre suas aventuras. Estamos todos extremamente abalados. E é muito difícil descrever plenamente a gama de emoções que estamos sentindo neste momento. A investigação avançava rapidamente, e embora a polícia não tenha mencionado Jesse pelo nome, revelou que ele havia sido interrogado e que era uma pessoa de interesse. Quanto mais o tempo passava, mais as pessoas temiam pelo destino de Grace. A polícia declarou que tinha sérias preocupações sobre o caso. No dia 8 de dezembro, com cada vez mais evidências surgindo, Jesse foi preso e interrogado novamente. Sua história havia mudado drasticamente. Você indicou que está disposto a falar sobre os eventos de sábado. Isso está correto? Sim. Conte-me o que aconteceu no último sábado. Ela começou a falar sobre 50 tons de cinza. Começamos a fazer sexo. No início era normal. E então ela pediu para entrarmos no que chamam de bondage, para termos um sexo, digamos, mais violento. Acabamos no chão. Ela me disse para segurar o pescoço dela. Então eu fui para o chuveiro. E a única coisa de que me lembro depois disso é de acordar no chuveiro. Eu preciso parar, eu preciso ir. Jesse disse que ao acordar na manhã seguinte e perceber que Grace estava sem vida, entrou em choque. Ele alegou ter entrado em pânico, colocado o corpo dela em uma mala e dirigido para enterrá-la. Mas continuou negando qualquer culpa. Eu não sabia o que fazer. Fiquei completamente perdido. A busca forense no quarto de Jesse adicionou mais detalhes perturbadores à história. Apesar de seus esforços para limpar, o sangue de Grace foi encontrado cobrindo o chão do quarto de hotel. Com base no depoimento de Jesse,
A polícia iniciou buscas em uma área perto do reservatório Waitakere. Pouco depois das 16 horas daquele dia, os policiais encontraram um corpo a cerca de 10 metros da estrada. O corpo foi identificado posteriormente como sendo o de Grace Mullane. A investigação teve um impacto profundo em toda a nação. Milhares de pessoas prestaram homenagens a Grace, participando de vigílias. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, pediu desculpas publicamente à família de Grace e ofereceu seu total apoio. Não consigo imaginar a dor que sua família está sentindo neste momento. Em nome da Nova Zelândia, quero pedir desculpas à família de Grace. Sua filha deveria estar segura aqui e ela não estava. Sinto muito por isso. Após isso, no dia 10 de dezembro, Jesse Campson foi formalmente acusado do caso de Grace Mullane, apenas 5 dias após o desaparecimento dela ser registrado. Jesse apareceu no tribunal em Auckland. Ele recebeu uma ordem provisória de supressão de nome para garantir um julgamento justo, o que explica por que muitas das imagens de sua entrevista permaneceram desfocadas por um longo tempo. Após uma autópsia, um patologista confirmou que Grace havia sido estrangulada e apresentava hematomas nos braços e no peito, consistentes com ter sido imobilizada. Uma força considerável teria sido necessária, e a pressão em seu pescoço deve ter durado entre 4 e 5 minutos para ser suficiente para que perdesse a vida. Por volta de 1h30 da manhã de domingo, enquanto o corpo de Grace estava em seu quarto, usando seu celular, Jesse realizou várias buscas na internet. Ele pesquisou por fogo mais quente, pássaros carnívoros e Waitakere Rangers, o local onde ele mais tarde tentaria enterrar o corpo de Grace. Após isso, ele navegou em um site de pornografia. Ele também tirou várias fotos íntimas do corpo sem vida de Grace. Pouco mais de um mês depois que Grace foi encontrada, centenas de pessoas compareceram ao seu funeral, na Catedral de Brentwood, em Essex. O inspetor detetive Scott Baird, que liderou o caso, voou para a Inglaterra para prestar suas homenagens e apoiar a família Mullane. 6 dias após Grace ser enterrada, Jesse compareceu ao Tribunal Superior e se declarou inocente. Seu julgamento começou em novembro daquele ano e durou apenas 3 semanas. Durante grande parte do julgamento, Jesse manteve-se impassível, sem demonstrar emoções. Ocasionalmente, ele olhava para os documentos do tribunal ou segurava a cabeça entre as mãos. A defesa de Jesse argumentou que, embora trágica, a morte de Grace foi causada apenas por relação consensual e violenta, que deu errado. Eles alegaram que Grace havia já se envolvido em encontros como esse, antes de conhecer Jesse, e que dessa vez foi um caso trágico de desventura nesse tipo de relação. Disseram que Jesse apenas entrou em pânico e tentou esconder o corpo de Grace, depois de perceber que havia acidentalmente tirado sua vida. A acusação, no entanto, estava armada com uma montanha de evidências e testemunhas fortes. Argumentaram que Jesse não entrou em pânico e que isso não foi simplesmente algo que deu errado. Foi claramente deliberado e intencional. Eles disseram que ele, calma e friamente, começou a encobrir seus rastros, criando o que chamaram de um labirinto de histórias e mentiras. Após apenas 5 horas de deliberações, em 22 de dezembro de 2019, Jesse Campson foi considerado culpado por tirar a vida de Grace Mullane. Ele foi condenado à prisão perpétua, com um período mínimo de 17 anos, sem possibilidade de liberdade condicional. O caso trouxe à tona a indignação de muitas pessoas sobre como a vida de Grace foi apresentada durante o julgamento e como sua morte foi explicada pelo culpado. Muitos sentiram que foi vergonhoso e grotesco culpar a vítima,
em vez de colocar a culpa diretamente nele. A família de Jesse o classificou como um farsante patético. Seu meio-irmão disse que ele mentia sobre coisas insignificantes, o tempo todo, e continuava a mentir até o ponto em que não havia saída. E então ele chorava e fugia. Após ser considerado culpado pelo caso de Grace, Jesse enfrentou outros 2 julgamentos no ano seguinte. Esses foram julgamentos com apenas juízes, sem presença de júri. 2 mulheres relataram à polícia histórias horríveis sobre Jesse após reconhecerem as imagens desfocadas dele, divulgadas pela mídia. No primeiro desses julgamentos, em outubro de 2020, uma ex-parceira relatou abusos físicos de todo tipo, abusos emocionais e financeiros. Jesse foi condenado por 8 acusações e sentenciado a mais 7 anos e meio de prisão. Em novembro de 2020, Jesse foi novamente julgado, desta vez por abusar de uma jovem turista britânica, que ele conheceu no Tinder, 8 meses antes de tirar a vida de Grace Mullane. Ele foi considerado culpado e recebeu mais 3 anos e meio de prisão por esse caso, totalizando 11 anos adicionais, que correrão simultaneamente com a sentença pelo assassinato de Grace. Em dezembro de 2020, a supressão de identidade que protegia Jesse foi finalmente revogada. Supostamente, Jesse ainda trabalha em apelações contra suas sentenças. Em homenagem à memória de Grace, sua família e amigos arrecadaram um valor recorde para a campanha White Ribbon, que busca acabar com a violência masculina contra mulheres. Então, vamos ao segundo caso. Era uma manhã de sábado, 19 de novembro de 1988. Micaela tinha acabado de tomar o café da manhã com sua família, quando sua melhor amiga, Katrina Rodrigues, de 9 anos, veio perguntar à mãe de Micaela se ela e Micaela poderiam ir ao supermercado local para comprar lanches. A resposta foi inicialmente um firme não. Chateada, mas não desanimada, Micaela implorou e implorou a mãe, prometendo que estariam seguras e voltariam rapidamente. Sabendo que sua filha iria crescer mais cedo ou mais tarde, Sharon cedeu e permitiu que elas fossem, mas lembrando-as de terem cuidado. Ela deu $5 a Micaela. E as meninas pegaram suas scooters entusiasmadas. Micaela virou-se para Sharon e disse: "Eu te amo, mãe", antes de descerem o quarteirão e desaparecerem de vista. Enquanto Sharon os observava partir, seu marido, Rod, decidiu sair e fazer alguns reparos no carro. Enquanto Sharon voltava para lavar a louça do café da manhã, sem saber que nos próximos minutos sua vida mudaria para sempre. As 2 meninas saíram animadamente em suas scooters em direção ao Rainbow Market no Mission Boulevard. Estacionaram suas scooters bem em frente à loja e entraram para comprar alguns lanches. Depois de comprar 2 refrigerantes Mountain Dew, 2 pedaços de carne seca e 2 balas de cereja, saíram da loja e esqueceram completamente das scooters enquanto falavam sobre os planos para o feriado. Antes que pudessem sair do estacionamento, porém, as 2 meninas perceberam que uma das scooters faltava e Micaela e Katrina decidiram se separar para encontrar a outra scooter. Micaela viu primeiro a outra scooter havia sido movida para 3 vagas de estacionamento longe e deixada ao lado de um carro. Sem pensar, Micaela correu até a scooter e se abaixou para agarrar o guidão. Numa fração de segundo, um homem saltou do carro e agarrou Micaela pela cintura, antes de empurrá-la para o banco de trás. Espantada, Katrina ficou imóvel, enquanto ouvia os gritos da amiga e a observava lutar nas mãos do sequestrador. O homem saiu do estacionamento antes de acelerar pela Avenida Mission Boulevard, em direção à cidade de Union City. Katrina imediatamente correu de volta para a loja e disse à caixa Rona Ronilan que Micaela acabara de ser sequestrada. Rona chamou a polícia local, que chegou em tempo recorde ao lugar. Ela também contatou o pai de Katrina e contou o que aconteceu na loja.
Sharon estava ocupada lavando a louça quando ouviu gritos desesperados do lado de fora. Rod, seu marido, irrompeu pela porta da frente, dizendo que um homem levara Micaela, frente ao Rainbow Market. Junto com o pai de Katrina, eles desceram e encontraram policiais conversando, com clientes e funcionários da loja. Katrina ficou inconsolável e foi autorizada a voltar para casa com o pai. Rod e Sharon ficaram na esperança de obter algumas respostas, mas lá no fundo, o medo se aprofundou quando Sharon se lembrou de um poema que Micaela havia escrito. Sharon lembrou de um incidente perturbador apenas uma semana antes. Ela acordou e encontrou Micaela sentada à mesa do café da manhã, escrevendo desde as primeiras horas da manhã. Quando perguntou o que estava fazendo, Micaela disse à mãe que estava escrevendo um poema, mas estava sendo vaga. Sharon ficou perguntando sobre o que tratava o poema, e Micaela disse que acordou depois de ouvir barulhos vindos do sótão e pensou que pessoas que haviam sido sequestradas e trancadas no sótão. Ela então disse a Sharon que seu poema era sobre essas pessoas mantidas em cativeiro e não sobre que perdessem a vida. Na época, Sharon achou bastante apavorante que uma criança tão alegre como Micaela escrevesse um poema como este. Olhando agora para trás, ela acreditava que Micaela poderia ter escrito um poema, como uma espécie de profecia ou premonição. Olá, seja bem-vindo a Mistérios Resolvidos, onde cobrimos casos resolvidos de todo o mundo. Hoje, mergulhamos no misterioso desaparecimento de Micaela Garrett, que continua a ser um dos mistérios mais intrigantes do nosso tempo. E vamos a mais um mistério resolvido. O caso de hoje nos leva a Hayward, Califórnia. Hayward, conhecida como The Heart of the Bay, é o ponto central para outras cidades do leste da área da Baía de São Francisco. Seus moradores são descritos como tendo muito amor e espírito comunitário, e sua vibração suburbana o torna um lugar ideal para famílias viverem. Com a segunda população mais diversificada da Califórnia, Hayward é tão acolhedora quanto o seu povo. Micaela Joy Garrett, de 9 anos, foi chamada de criança milagrosa por seus pais, Sharon e Rod Garrett. Pois durante 5 anos, Sharon e Rod recorreram a médicos antes de finalmente darem as boas-vindas à sua linda filha ao mundo. Micaela nasceu em 24 de janeiro de 1979, em Oakland, Califórnia. Embora tenha sido difícil conceber Micaela, seus pais foram abençoados e logo após seu nascimento deram as boas-vindas a outra filha, Libby, e um filho, Alex. Em 1986, eles mudaram-se para Hayward, onde decidiram criar raízes e criar a sua crescente família. Micaela foi descrita como uma criança brilhante e animada. Ela era bem comportada e ouvia tudo o que seus pais lhe diziam. Sharon era descrita como uma mãe muito carinhosa, às vezes considerada superprotetora. Ela se certificou de que seus filhos fossem sempre mantidos perto de casa e, sob nenhuma circunstância, saíssem sem a supervisão de um adulto. Ninguém poderia culpá-la. A década de 1980 assistiu a um aumento nos raptos, especialmente na Califórnia.
19 de novembro de 1988. Foi uma linda manhã de outono e o primeiro dia do feriado de Ação de Graças. Duas amigas iam alegres para o supermercado, a apenas 2 quarteirões de suas casas. Foi sua primeira saída sem a supervisão de um adulto. E para as duas alunas da 4ª série, foi um grande passo em direção à independência. Mal sabiam elas que um homem espreitava nas sombras e estava prestes a transformar sua memória mais feliz em um terrível pesadelo. Depois que a polícia chegou, foram interrogar a caixa da loja onde as meninas fizeram uma compra. Rona, a caixa, felizmente conseguiu se lembrar do homem que suspeitava que levara Micaela. Ela o descreveu para a polícia como um homem branco na casa dos 30 anos, com bigode. Ela conseguiu lembrar da cor do carro, como bordô ou marrom, mas não conseguiu fornecer detalhes sobre a marca ou modelo. Rona disse à polícia que o homem estacionou o carro e saiu, mas não entrou na loja. Em vez disso, ele olhou para fora e pela janela, observando as meninas e outros clientes. Ela também tinha a sensação de que ele possivelmente planejava roubar a loja. Um desenhista rapidamente desenhou um retrato falado e distribuíram a imagem por todas as delegacias de polícia da região e pelos meios de comunicação. Os investigadores encontraram a scooter e a consideraram como prova. Da alça da scooter, conseguiram uma impressão de mão. A impressão digital foi arquivada para ser usada na identificação do responsável, mas, fora isso, havia poucas pistas que pudessem seguir. No final do primeiro dia, o FBI juntou-se à investigação do caso de Micaela. Dada a recente onda deste tipo de casos, o FBI tinha a certeza de que devia haver alguma ligação entre o desaparecimento de Micaela e o de outras crianças desaparecidas. No entanto, a polícia achou que Katrina poderia fornecer um pouco mais de informações sobre o suspeito, já que ela era a principal testemunha ocular. 2 dias após o incidente, os investigadores visitaram a casa da família de Katrina e, juntamente com seus pais, sentaram-se e conversaram com ela. O que ela revelou deixou os investigadores atordoados. A descrição do homem era totalmente diferente daquela dada pela caixa da loja. Katrina descreveu o homem como sendo branco, de cerca de 20 anos, com longos cabelos loiros e sujos. Ela disse que ele tinha muito acne, pelo que tinha cicatrizes em seu rosto, e descreveu seus olhos como azuis. Katrina lembrou-se de seus olhos em particular e disse aos investigadores: ele tinha olhos de raposa. Ele olhou diretamente para mim, mas nem me viu. Também disse que o carro dele era bege, em formato de caixa, com danos na lataria. Esta nova descrição foi preocupante, pois os investigadores perceberam que as 48 horas mais cruciais haviam se passado enquanto procuravam a pessoa errada. Os cartazes foram reimpressos com a imagem do novo suspeito e redistribuídos na esperança de conseguir novas pistas. Com as novas informações, porém, os investigadores começaram a bater as portas de todos os homens fichados nesse tipo de casos, na área local. Muitos voluntários apareceram para ir porta em porta, distribuindo cartazes que incluíam uma descrição das roupas de Micaela. Uma camiseta branca, com a palavra metro escrita, jeans azuis enrolados, sapatos Mary Jane pretos e brincos coloridos em forma de pena. Mas ninguém sabia nada de Micaela. Como em nenhum lugar próximo, ninguém sabia nada de Micaela, a polícia estendeu a busca para incluir o Parque Nacional Garen e o Niles Canyon, que ficavam a poucos minutos da casa da família Garrick. Houve uma denúncia de 3 caminhantes que teriam visto pegadas na área florestal, pertencentes a um adulto e uma criança. Depois de seguirem os rastros, encontraram um cobertor e recipientes vazios de lanches. Um perfil psicológico apontou que o sequestrador provavelmente levaria Micaela para uma área isolada. Juntaram-se à busca helicópteros equipados com câmeras térmicas infravermelhas para captar quaisquer sinais de calor nas densas áreas arborizadas. Policiais revistaram a cavalo e a pé,
Todos esses esforços não produziram resultados. Micaela desapareceu no ar, junto com seu sequestrador. O desaparecimento de Micaela chegou ao noticiário nacional. Sua história foi apresentada no programa de televisão Unsolved Mysteries e foi um dos primeiros casos desse tipo em aparecer no programa America's Most Wanted. Seu rosto foi impresso em caixas de leite e o programa para crianças desaparecidas imprimiu mais de 50 milhões de cartões para correspondência em todo o país, com fotos de Micaela, uma descrição de suas roupas e um esboço composto dos sequestradores. O zagueiro do San Francisco 49ers, Joe Montana, apoiou a família Garrick e fez um apelo ao público para que fornecesse qualquer informação. Um fundo de recompensa de $70 mil foi depositado para qualquer informação sobre o paradeiro de Micaela. No primeiro ano após o seu desaparecimento, a polícia recebeu mais de 5.000 denúncias, a maioria das quais se revelaram apenas rumores. Mas ninguém estava disposto a desistir. A própria Sharon seguiu pistas, algumas estendendo-se até a Rússia, mas nada produziu quaisquer resultados. Levaria mais 4 anos até que os investigadores recebessem uma nova dica que eles acreditavam ser real. Nesse período, foram recebidas mais de 15.000 denúncias, e a polícia se agarrou a cada uma delas, na esperança de que pudessem esclarecer o caso da menina desaparecida. Entre 1991 e 1992, um presidiário em Indiana apresentou informações sobre o desaparecimento de Micaela. Roger Haggard, que cumpria pena de 11 anos por roubo, disse que ajudou uma amiga a enterrar o corpo dela em um campo de gladiolos em Union City. No entanto, os investigadores inicialmente não se interessaram, pois acreditaram que poderia ser uma perda de tempo. Quando Haggard percebeu que os investigadores não estavam levando a sério suas alegações, ele recorreu à mídia. Escreveu uma carta em 1992 ao San Francisco Chronicle, alegando saber quem sequestrou Micaela e onde ela foi enterrada. Prometeu levar os investigadores até o corpo dela. A atenção da mídia e o clamor público forçaram os investigadores a levar Haggard para a Califórnia para testemunhar perante a justiça. Assim, Haggard repetiu as afirmações que fez aos investigadores. Haggard prometeu levar os investigadores não apenas aos restos mortais de Micaela, mas também à casa do suposto responsável. No dia seguinte, Haggard, junto com uma equipe de investigadores, vasculhou o campo onde alegou que o corpo de Micaela havia sido enterrado. Em uma reviravolta surpreendente, após 8 horas de busca intensa, Haggard disse à polícia que havia feito uma afirmação falsa. Ele disse que queria dar à família Garrett uma sensação de paz depois de todos esses anos. Ele foi acusado de perjúrio e condenado a mais 6 anos de prisão e a pagar $6 mil à família de Micaela por danos, por lhes dar falsas esperanças. Cada nova pista estava prestes a levar os investigadores por um caminho mais sombrio do que imaginavam. Outra pessoa estava há muito tempo no radar da polícia. Desde 1991, Timothy Binder era um trabalhador de uma estação de tratamento de esgoto. Tinha 43 anos. Era casado e tinha filhos. Mas os investigadores foram avisados por outros pais na área em que ele vivia sobre o comportamento assustador dele. Os pais disseram que ele enviava presentes e dinheiro às meninas para se aproximar delas. Os detetives investigaram os antecedentes de Binder e descobriram que Binder dirigia uma van azul clara, com uma placa que dizia "Te amo". O interior de sua van estaria coberto com fotos de crianças pequenas, desenhos em giz de cera e versículos bíblicos. Segundo relatos, ele foi preso por tentar atrair 2 meninas para sua van, mas as acusações foram retiradas. Os detetives descobriram que Binder tinha um talento especial para se inserir nos casos que envolviam crianças desaparecidas.
Ele fez contato com a mãe de Micaela, Sharon, após seu desaparecimento em novembro de 1988. Antes disso, ele também fez contato com Kim Schwartz, mãe de Amber Schwartz, de 7 anos, que desapareceu em junho do mesmo ano. Ambas as mães teriam dito à polícia que não tinham um bom pressentimento em relação a ele, e que ele persistiu em falar com elas sobre os acontecimentos em ambos os casos. Numa estranha coincidência, Binder escreveu uma carta à polícia, depois do desaparecimento de Amber. Na carta, ele afirmava que a próxima criança a desaparecer seria uma menina de 9 anos. E, estranhamente, Micaela, de 9 anos, foi a próxima criança desaparecida. No início de dezembro, Binder enviou um cartão de Natal a um psicólogo do FBI, com a foto de uma garota mostrando 4 dedos. E poucos dias depois, Amanda Campbell, de 4 anos, desapareceu de sua casa em Fairfield. Binder também estava ligado ao desaparecimento de Aileen Michelhoff, de 13 anos, de Dublin, na Califórnia. Em uma virada, seu comportamento geralmente estranho e interesse nesses casos começaram a atrair a atenção da mídia. O seu nome tornou-se sinônimo da recente onda de casos desse tipo e as pessoas viraram-se contra ele. Binder e sua família estavam sendo assediados pelo público, que queria respostas para todos os sequestros. Então ele processou a cidade de Fairfield por difamação e ganhou o caso. Os investigadores eventualmente largaram Binder, acreditando que tudo o que ele queria era desempenhar um papel importante na investigação. Por todos os mistérios, o caso continuou a cativar o público e a desafiar os investigadores. Curtis Dean Anderson também foi investigado após sua captura e prisão em agosto de 2000. Após sua prisão, Anderson admitiu que sequestrara e tirara a vida de Ziana Fairchild, de 7 anos, em 1999. Em uma entrevista de 2007 ao FBI, Anderson afirmou ter tirado a vida de outras 13 mulheres e meninas. Também alegou ser o responsável do caso Amber Schwartz, de 7 anos, que desapareceu igual a Micaela e a viu parada em uma esquina. Antes que pudesse fornecer mais informações, ele perdeu a vida em 9 de dezembro de 2007, de insuficiência renal e hepática. Os detetives investigaram os antecedentes de Anderson após suas confissões. Os registros mostraram que Anderson foi parado em 1989, enquanto dirigia um Chevy Sedan marrom 1977, que também correspondia à descrição do veículo dada por Katrina. No entanto, ao perder a vida, ele deixou os detetives incapazes de investigar por essa linha. No entanto, a esperança não estava perdida. O esforço renovado dos investigadores trouxe o caso de Micaela de volta aos holofotes, e com ele mais atenção e novas pistas. Outra reviravolta ocorre em agosto de 2012. Wesley Shermantine, que fazia parte da infame dupla, conhecida como Speed Freaks, contatou a rádio Stockton Record após seu parceiro tirar a própria vida em janeiro daquele ano. Ele ressaltou que seu parceiro, Herzog, tinha uma notável semelhança com o retrato falado do suspeito no caso de Micaela. Isso foi reforçado pela descrição do suspeito por Katrina. Sob a orientação de Shermantine, os investigadores começaram a cavar um poço em Linden, Califórnia, onde a dupla se teria livrado de suas vítimas. Milhares de fragmentos ósseos foram descobertos, alguns dos quais poderiam pertencer a Micaela. Embora os investigadores nunca tenham perdido a esperança de resolver o caso, o mistério os confundiu ainda mais. Mais 8 anos se passariam antes que os investigadores pudessem encontrar uma pista promissora. Os acontecimentos ocorridos durante este caso foram verdadeiramente chocantes e deixaram um impacto duradouro no público. Mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. Em 21 de dezembro de 2020, o Departamento de Polícia de Hayward e o FBI
anunciaram que haviam feito uma prisão no caso de Michaela Garrick. David Misch foi acusado por sequestrar e tirar a vida de Michaela. Depois que as impressões digitais, retiradas da Scooter em 1988, foram vinculadas a ele por meio de uma nova tecnologia. Podemos anunciar que David Misch, de 59 anos, foi acusado de tirar a vida de Michaela Garrett. Ele está sob custódia, na cadeia de Santa Rita, aqui no condado de Alameda. Uma olhada no passado de Misch pintou um quadro impactante, de um homem que escapou da justiça por muito tempo. David Emery Misch nasceu em 19 de fevereiro de 1961, em Chicago, Illinois. Não se sabe muito sobre sua vida enquanto crescia, mas aos 16 anos, ele já havia começado sua vida errada. Em 1977, Misch foi condenado por arrombar e invadir uma propriedade e agredir de diversas formas uma empregada. Ele foi preso, mas obteve liberdade condicional apenas um ano depois. Menos de um ano depois de sair, em fevereiro de 1979, ele foi preso sob a acusação de cárcere privado e agressão com arma mortal. Essas acusações foram posteriormente atualizadas para agressão com intenção de extra. Mais uma vez, ele se qualificaria para liberdade condicional em setembro de 1981. Em maio de 1988, foi preso por roubo em uma mercearia e condenado a 1 ano de prisão e 1 ano de liberdade condicional. No entanto, ele foi libertado 6 meses depois, em novembro do mesmo ano. Sua hora finalmente o alcançou. Em dezembro de 1988, Margaret Ball, de 38 anos, era amiga de longa data de Misch e muitas vezes o ajudava em situações difíceis. Não se sabe ao certo o que aconteceu entre os dois, mas Margaret foi descoberta pela enteada, golpeada e atacada com um objeto cortante, até perder a vida em uma poça de sangue. A surra foi tanta que seu dente da frente foi encontrado a metros de seu corpo. A polícia foi alertada sobre Misch como suspeito, pois mais tarde encontrariam evidências que o ligavam ao caso. Ele foi preso e condenado por tirar a vida de Margaret. Foi condenado de 18 anos à prisão perpétua. Em 2018, enquanto ainda estava preso pelo caso de Margaret Ball, evidências de DNA ligaram Misch por tirar a vida de 2 pessoas em Fremont, Califórnia. Em 1986, Michelle Xavier, de 18 anos, e sua melhor amiga, Jennifer Dewey, de 20, saíram para comemorar o jantar de aniversário de um membro da família em 2 de fevereiro de 1986. Depois de saírem do restaurante, as jovens dirigiram até uma loja de conveniência antes de voltarem para casa. Pouco depois da meia-noite, porém, um motociclista encontrou os corpos das 2 mulheres na beira da estrada. Elas estavam despidas. Mais tarde, uma autópsia revelou que também foram atacadas da pior forma. O carro de Michelle foi encontrado a mais de 9 quilômetros do lugar, no estacionamento de um supermercado. O caso foi amplamente divulgado e recompensas foram oferecidas, mas com o passar dos anos, todas as pistas e dicas desapareceram e o caso esfriou. 32 anos depois, a tecnologia do DNA levaria os detetives a David Misch. O pai de Michaela, Rod Garrick, dirigiu mais de 160 quilômetros para participar da coletiva de imprensa. Rod disse que encontra algum alívio, sabendo que Misch foi identificado depois de todos esses anos. Sharon, a mãe de Michaela, que foi diagnosticada com câncer metastático em 2019, não pôde comparecer à coletiva de imprensa. O chefe de polícia Tony Chaplin leu uma declaração em seu nome. No ano passado tive que chegar a um ponto de aceitação, de que Michaela provavelmente não estava mais viva. Mas, de alguma forma, essa aceitação estava muito mais envolvida na ideia de Michaela sentada no chão.
Uma nuvem fina e fofa, andando por ruas douradas, dançando em colinas gramadas, pairando entre as estrelas. O que eu não imaginei foi minha filha como uma criança morta. Foi só quando ouvi essa notícia que essa visão da realidade apareceu. E, sinceramente, não descobri o que fazer com isso. O advogado de Mish, Ernie Castilho, falou abertamente sobre o caso envolvendo seu cliente. Ele criticou a investigação, chamando os métodos usados para acusar Mish de ciência lixo. Ele disse que a súbita correspondência da impressão da mão, depois de 32 anos, parecia ridícula. Castilho insiste que a polícia está tentando atribuir toda a culpa a Mish, como uma maneira fácil de encerrar o caso. Agora, uma mulher de meia idade, Katrina Rodrigues, que se casou e se mudou de Hayward para o Texas, ainda sente culpa pelo que aconteceu naquela fatídica manhã de sábado. Na sua opinião, era para ser ela, porque a scooter que foi transportada pertencia a ela. Este peso de culpa levou Katrina a esquecer a sua infância. Sharon, a mãe de Micaela, dedicou toda a sua vida para encontrar sua filha. Primeiro, esperou um telefonema. Com o passar dos anos, recorreu à busca na internet. Sharon finalmente começou um blog, chamado Querida Micaela. Mais tarde, ela mudou o nome para Estrada de Buscadores. Sharon foi diagnosticada com câncer, e depois que Mish foi acusado de tirar a vida de Micaela, a luta lentamente diminui. Ela sabia que veria sua filha em breve. Sharon perdeu a vida em maio de 2022. No lançamento deste vídeo, em maio de 2024, o julgamento de Mish ainda não concluiu. Mas para a polícia, o caso foi resolvido. Então, para concluir o triste caso de Micaela Garrett, a menina de 9 anos, que acordou numa madrugada para escrever a seguinte poesia: O povo bate em portas de aço. As pessoas batem, as pessoas se ajoelham. Eles pensam em coisas que não são reais. Fora daquelas portas de aço, as pessoas andam, as pessoas sabem que fora daquelas portas o povo sabe. As pessoas pensam que você pode dizer. As pessoas pensam que elas também podem. Eles não têm a confiança que você tem. Eles acham que é real os sonhos que você tem, os sonhos que eles sentem. Nos despedimos por hoje e nos vemos no próximo